sou docente deste curso e dos cursos que o Departamento de Ciência de Computadores tem. Portanto, esta licenciatura foi-nos pedido, para a apresentação, que indicássemos um mote, ou se quiserem, um slogan. E o slogan que nos ocorreu foi 35 anos no ensino de CC. Porquê? Bom, porque a primeira licenciatura que foi criada dentro desta área chamava-se Licenciatura em Matemática Aplicada e Ciência de Computadores e foi criada há cerca de 35 anos. Esta licenciatura foi evoluindo, de certa forma acompanhando o progresso também do desenvolvimento da área de Ciência de Computadores e, em particular, caiu o nome Matemática Aplicada e ficou só Licenciatura em Computadores, à medida que a componente de Ciência de Computadores foi sendo reforçada na licenciatura. Portanto, isto ocorreu em 96, também com a criação do Departamento de Ciência de Computadores na Faculdade de Ciências, que se autonomizou do departamento que antes era da Matemática Aplicada, e depois, mais tarde, em 2007, 2008, com o processo de adequação de Bolonha, esta licenciatura passou a ter 3 anos. Pronto, além disso, o departamento assegura formação a nível de mestrado e doutoramento e também, obviamente, investigação dentro desta área. Na realidade, quando estava a preparar esta apresentação, ocorreu-me se seria 35 ou 53. Bom, esta imagem não me parece que seja da Faculdade de Ciências, mas tem a ver com um marco na Faculdade de Ciências, que ao mesmo tempo é um marco na Universidade do Porto, que foi quando se chegou o primeiro computador digital automático que foi adquirido para uma universidade portuguesa. Este computador foi adquirido, ou quem liderou este processo foi o professor Rogério Nunes, que era professor da Faculdade de Ciências. Foi um computador que marcou uma geração, ou pelo menos até 1982, na iniciação da formação em informática e, ao mesmo tempo, no apoio à investigação, embora não fosse um computador muito potente. Bom, a área de ciência de computadores é uma área em constante evolução. Como vemos aqui, temos um supercomputador para chegar. Esta área não é só sobre computador no sentido do hardware da máquina, é também muito mais sobre como é que nós podemos fazer com que o computador traduzir quer algoritmos, através de linguagens, de maneira a resolver problemas, portanto, fazer com que os computadores se tornem ferramentas úteis. Pronto, é uma área em constante evolução. Tenho-vos assistido nestes últimos 150 anos a uma evolução fortíssima, como comecei a perceber. Já temos 2 questões. Sim. Mas as questões serão colocadas no fim? Peço desculpa. Ok. Pronto, do ponto de vista da formação, portanto, a formação assenta quer nos fundamentos da computação, quer na componente de algoritmos e programação, linguagens de programação dentro de vários paradigmas de programação. Interessa-nos perceber quão eficientes são, quão adequados são à resolução do problema, se existe algoritmo para a resolução daquele problema, existe algoritmo de resolução computacional do problema, quanto tempo pode demorar. E existe uma variedade, como todos nós sabemos, de campos em que nós podemos aplicar e desenvolver aplicações informáticas para tratamento dos problemas que vão surgindo dentro desses campos. É importante gostar daquilo que se faz também. Bom, porquê fundamentos de computação? Porque, no fundo, eles estão na base de muitos dos modelos de computação que depois dão origem a máquinas que nós eventualmente consideramos como as mais avançadas atualmente e outros modelos que estão surgindo, como os modelos de computação quântica que agora muito se fala. Portanto, aquilo que nós queremos numa licenciatura em Ciência de Computadores, ou desta licenciatura, é que nos dê quer uma formação sólida que nos permita acompanhar a evolução da área, permita aos alunos, aos profissionais, acompanhar e estudar ao longo da vida, adequar-se a novas ferramentas, a novas linguagens, enfim, a novas tecnologias, se quisermos por assim, a novos problemas que podem surgir.
Para quem nunca viu nada sobre programação, eu escrevi aqui um programa que, pelo menos para os alunos dos ramos científicos, deverão conhecer. Portanto, é um programa não, mas o que é que este programa quer dizer? Este programa basicamente servir-nos-ia para indicar se uma equação de segundo grau com coeficientes A, B, C tem uma raiz, duas raízes ou não tem raiz nenhuma. Pronto, e como vemos está escrito em duas linguagens diferentes, uma é o C, a outra é o Python, que são duas das linguagens em que nós também lecionamos e que são linguagens de aplicação. Nós disponibilizamos um vídeo no stand que nos permite ver como é que as linguagens foram evoluindo, ou melhor, como é que o impacto delas foi evoluindo, como é que a utilização delas foi evoluindo, depois poderão ver isso no stand. Portanto, é uma tradução rigorosa numa linguagem e nós temos que aprender linguagens segundo vários paradigmas. Este aqui é o paradigma imperativo. Pronto, para acesso à licenciatura, o que é que nós temos? Temos matemática, portanto, o aspecto formal da ciência de computadores enraiza na matemática. Temos vagas, portanto, 57 vagas é o número de vagas previsto, e em 2020, portanto, neste ano letivo, a média de entrada do último candidato foi aquela que está ali indicada. Bom, eu coloquei ali, é importante perceber que saiu um bocadinho da tendência que estava anteriormente e, portanto, é preciso estarmos avisados de que esta média eventualmente está a subir. Do ponto de vista do plano curricular, aquilo que nós pretendemos colocar em 2021, portanto, haverá uma pequena reestruturação do plano curricular. Portanto, o plano inclui, portanto, são 180 ECTS, já devem ter assistido outras apresentações, tenho que explicar o que é um ECTS, portanto, corresponde mais ou menos cada ECTS a 27 horas de trabalho por semestre por cada ECTS. Portanto, aquilo que é suposto a cada ter. Mais ou menos todas estas unidades curriculares têm cerca de 6 ECTS, cada uma delas. Temos unidades dentro da área de matemática, portanto, se correspondem àquelas 4 unidades que eu aqui selecionei, portanto, são dentro do cálculo, da análise, das probabilidades, portanto, são unidades de fundamentos, que também nos ajudam depois a estudar outras unidades. Aqui, pronto, depois temos unidades dentro da programação, unidades que têm a ver com algoritmos. Na programação damos vários tipos de paradigmas, também damos linguagens que ilustram a aplicação desses paradigmas e aquilo que importa perceber é que ao darmos a definição de um paradigma, por exemplo, paradigma imperativo, lógico, funcional, a programação por objetos, ao darmos esses paradigmas, nós preparamos do ponto de vista de fundação para outras linguagens que venham a surgir dentro dos mesmos paradigmas ou que os combinem. Além disso, temos dentro do curso, portanto, formação em bases de dados, em redes, em sistemas, portanto, formação básica, em arquiteturas também, nos computadores, para perceber bem o que é a máquina por dentro, mas, pronto, e outras unidades curriculares têm a ver mais com a computação teórica, como os modelos de computação, a computabilidade e complexidade, e depois estas unidades como métodos de apoio à decisão, que têm a ver com resolução de problemas. Relativamente à componente de opções, portanto, estas opções normalmente estão ligadas às áreas de investigação que estão a ser desenvolvidas no departamento também, e são unidades curriculares específicas, ou mais específicas, que dão formação, por vezes mais tecnológica, outras vezes mais fundacional, e além destas unidades, nós podemos ter, portanto, estas unidades correspondem a unidades optativas, que estão aqui representadas, correspondem a 42 ECTS que podem ser feitos, portanto, basicamente são 7 unidades que poderiam ser feitas. Essas unidades podem ser realizadas dentro de uma área complementar, como já foi aqui apresentado, portanto, ser uma licenciatura em ciência de computadores com formação complementar, ou matemática, ou biologia, ou geologia, ou astronomia, enfim, outra qualquer área da Faculdade de Ciências, ou então serem realizadas maioritariamente dentro da componente CC, para quem gosta mais de aprofundar CC por CC, e, entre outras possibilidades, vemos ali uma unidade curricular que se chama estágio ou projeto. Esse estágio ou projeto, portanto, é optativo, vale 12 ECTS, portanto, corresponde a 2 unidades de 2 cadeiras. Pode ser desenvolvido em empresa, mas também pode ser desenvolvido dentro do âmbito de projetos de investigação que estão a decorrer
no departamento e, portanto, serem os alunos integrados para o desenvolvimento de tarefas dentro de projetos de investigação que estão a decorrer. Portanto, aqui estão alguns exemplos de empresas que já colaboraram e continuam a colaborar com o departamento, quer a nível de estágios de licenciatura, mas também a nível dos mestrados e dos doutoramentos. Portanto, são empresas. Bom, em termos de saídas profissionais, portanto, nós estamos a falar de uma licenciatura, portanto, a licenciatura dá uma formação de base, as formações de especialização são depois adquiridas a nível dos mestrados e dos doutoramentos, mas, portanto, a nível de formação de base, esta licenciatura permite aos estudantes integrar empresas nos seus departamentos de informática, desenvolver aplicações de programação, portanto, integrados em equipas, têm uma empregabilidade, de acordo com este observatório do Ministério da Educação, de cerca de 99%, portanto, lá estaria dentro dos alunos dos últimos anos apenas um registado como não estando empregado. Pode também, portanto, os alunos prosseguir para investigação e inovação, prosseguir para aprofundamento da sua formação em cursos de mestrado ou, posteriormente, de doutoramento, na mesma área científica ou noutras áreas científicas, se for esse o interesse do estudante. Portanto, o ensino está alicerçado também na investigação que é feita dentro do departamento, dentro destas várias áreas. Depois serão apresentados outros cursos que estão para ser lançados também no departamento, alguns deles dentro da ciência de dados, inteligência artificial, mais ligados à parte de componente de engenharia de software, etc. Portanto, e os docentes do departamento estão integrados em unidades de investigação, de nível excelente e muito bom, que estão aqui também indicados. Portanto, existe uma série de projetos de investigação que estão a ser conduzidos dentro destas áreas que aqui estão representadas. Portanto, em termos de recursos, além das salas, anfiteatro, de facto, temos várias unidades de investigação residentes. Os recursos maiores, que também são as pessoas, que eu aqui não vou representar, mas, portanto, além dos nossos estudantes, temos também os docentes, portanto, todos os docentes do corpo docente serão docentes, essencialmente docentes doutorados. Temos também recursos a nível computacional, com laboratórios específicos e outros de laboratórios mais genéricos, como um que eu apresentei aí no início. Portanto, laboratórios para redes e também laboratórios de computação gráfica, e depois temos clusters mais avançados que podem ser usados para investigação. Bom, uma das disciplinas que estava ali indicada chamava-se Programação Competitiva. É uma disciplina que de alguma forma está ligada a este interesse do departamento, ou este suporte que o departamento tem dado a concursos de programação e em que se tem afirmado dentro dos tops a nível nacional. Uma dessas ocorrências aconteceu com a realização do concurso do ACM, que é um concurso mundial que decorreu em 2019 e pela primeira vez esteve presente uma equipa portuguesa, que era da Faculdade de Ciências, tinha 2 alunos da licenciatura em Ciência de Computadores, um aluno da licenciatura em Matemática, ela é liderada por um professor também da Faculdade de Ciências, que é o professor Pedro Ribeiro, que é grande dinamizador destas iniciativas. Além destas iniciativas, que normalmente também envolvem o voluntariado dos estudantes na sua organização, os estudantes participam noutras atividades, algumas delas que são dinamizadas por eles mesmos, nomeadamente este núcleo de ciência de computadores, que entre as várias atividades que vai realizando, que são os workshops ou atividades de formação paralelas, tem também este update que está a decorrer e que está ligado a empresas, portanto, que estabelece o networking com empresas, faz vir ao departamento várias empresas, e também intervém neste projeto de mentoria que corresponde a um projeto de integração dos novos estudantes na faculdade. Portanto, o grupo do NUC, do Núcleo de Ciência de Computadores, dá algum suporte conjuntamente com outros estudantes que se voluntariam para isso. Pronto, eu, da minha parte, agradeço a vossa atenção. Estamos disponíveis no stand para novas
questões que queiram colocar, ou queiram colocar já agora. Poderão também enviar-me questões posteriormente, a mim e aos restantes membros da Comissão Científica. Eu agradeço também a participação dos estudantes que estão nos stands e dos meus colegas e estou disponível para qualquer questão que queiram colocar. Também chamo a atenção para este site do DCC, onde poderão encontrar diversa informação sobre o que se vai passando no DCC, em termos de eventos, projetos, pessoas, etc. A seguir, o meu colega dirá melhor o que é ciência de computadores. Eu não quis definir muito para não lhe tirar a palavra. Muito obrigado, professora, pela sua apresentação sobre a licenciatura em Ciência de Computadores. Entretanto, durante a sua apresentação caíram aqui algumas questões que eu acho que a professora consegue nos responder. A primeira de todas é, num curso profissional que não tem a mesma percentagem para as notas de exame, se a nota do secundário conta como tem a mesma percentagem a contar para a ingressão no curso? Bom, depende da forma como os estudantes vão ingressar no curso. Portanto, se ingressarem pelo concurso nacional, a nota conta como conta para todos os alunos, de acordo com as médias, portanto é 50-50, não é? Portanto, o que está lá, portanto, tem que ter pelo menos 9,5 na prova de 9,5, quer dizer, 95 pontos em 200 na prova de matemática, e depois teriam que ter, portanto, a média seria feita 50-50. Se há ajustes a essas médias decorrente do que a situação do Covid trouxe, pronto, isso aí é uma questão governamental, não é? Portanto, não depende de nós. Depois há os concursos para outros estudantes, e eu devia ter presente, mas não tenho, é o número de vagas que neste momento nós temos, que por vezes esses estudantes que vêm dos cursos profissionalizantes entram por esses outros concursos. E, portanto, aí a seleção é feita de uma outra forma. Muito obrigado, professora. Ver essa questão. Se entrarem pelo concurso nacional, entram pela forma geral da CES, não é? Entretanto, duas questões que eu vou juntar numa só. A Inês Poças questiona como é que são lecionadas as cadeiras de estruturas discretas e inteligência artificial. Como é que são lecionadas? Portanto, todas as nossas unidades curriculares têm uma componente teórica e uma componente laboratorial. Portanto, as componentes laboratoriais dependem do tipo de unidade curricular. Portanto, se for uma unidade curricular como programação ou como inteligência artificial, ou, enfim, essas e outras unidades curriculares que aqui estão indicadas, normalmente na componente laboratorial não temos só exercícios, dependendo do nível da unidade curricular, podemos ter exercícios mais orientados ou exercícios que correspondem ao desenvolvimento de projetos que são desenvolvimento de aplicações de maior dimensão. Na unidade curricular que se chama estruturas discretas, essa unidade curricular dá fundamentos que são fundamentos de matemática, com uma orientação para a ciência de computadores, portanto, aqueles que são fundamentos da lógica, fundamentos de alguns tipos de estruturas que são usadas, como, ou seja, que elas se chamam estruturas discretas, porque nós damos fundamentos de grafos, fundamentos de relações binárias, que tudo isso depois aparece a nível das restantes cadeiras como a base para, sei lá, num algoritmo que nós queremos saber qual é a distância mais curta para ir de um ponto a outro ponto, está subjacente uma estrutura, que é uma estrutura de um grafo, e, portanto, há esta nomenclatura e esta introdução que é feita nessas cadeiras. Outras cadeiras com modelos de computação que têm a ver com máquinas, portanto, modelos de máquinas, não é modelos de máquinas abstratas. Portanto, aquilo que nós pretendemos perceber
daqui a pouco na apresentação verão alguns desses tipos de modelos, mas aquilo que nós podemos perceber é como é que aquela máquina abstrai em termos de memória, em termos de mudanças de estado, etc. Portanto, tudo isso também corresponde a grafos. Portanto, nós tentamos nessa cadeira dar alguns fundamentos, por exemplo, de como é que se faz uma demonstração, que tenham depois uma ligação às restantes unidades curriculares e que são enquadrados dentro das restantes unidades curriculares do curso. É isso que as estruturas discretas têm. Por fim, a questão que também nos chegou por parte da Inês Poças é em que áreas poderá trabalhar um licenciado em Ciências de Computadores e com que tipo de matérias irá lidar no dia-a-dia enquanto profissional de Ciências de Computadores? Eu diria em que áreas a pessoa trabalha. A pessoa trabalha dentro de uma empresa de informática, numa equipa de informática, a fazer desenvolvimento. Pode ser o desenvolvimento de uma aplicação para a web, pode ser o desenvolvimento de um programa em que é preciso, portanto, um programa específico para o desempenho de uma certa tarefa que a empresa tem, a seu cargo, ou seja, enfim, pode ser uma tarefa de otimização, depende de qual é o tipo de empresa, pode ser o desenvolvimento, o acompanhamento da empresa na manutenção dos seus sistemas em termos de base de dados, na manutenção dos seus sistemas em termos dos próprios administração de sistemas, das redes da empresa, enfim, integrado numa equipa, não com o mesmo nível de especialização que teria se tivesse um mestrado, por exemplo, em redes, ou se tivesse um mestrado em CC, numa área mais avançada, mais específica sobre algumas coisas, está bem? Portanto, é uma formação que está alicerçada em elementos básicos dentro de certas áreas, que é guiada pelas recomendações do ACM Computing Curricula, portanto, que é o currículo da Associação Americana para a Computação, e, portanto, foca esses, enfim, se forem comparar vários cursos de informática, não conseguem muito bem perceber quais são as diferenças, porque eles acabam por alicerçar todos nas mesmas componentes, uma componente forte de formação em programação, uma componente forte de formação na componente algorítmica. Talvez este curso tenha mais um bocado sobre fundamentos da computação, os chamados fundamentos teóricos, que outros cursos não terão ou não aprofundarão da mesma maneira, porque, enfim, cada curso o seu gosto, e depois as tónicas dependem um bocadinho do enviesamento que as pessoas têm. Mas eu diria que as pessoas estão enquadradas e estão preparadas, não só porque são expostas durante a licenciatura a vários tipos de linguagens, por exemplo, portanto, em termos de programação, eu diria que estão habilitadas para programar ou para aprender novas linguagens, se for caso disso. Muito obrigado, professora. Entretanto, surgiram mais duas perguntas que, devido ao tempo, já não as vamos conseguir colocar. Se calhar, sugeria que se colocassem depois então no stand, que estará Sim. também um colega para responder, e eu também irei estar. A seguir vai haver a apresentação do meu colega sobre o que é ciência de computadores, que vos ajudará aqui a perceber algumas destas... Sim, certamente. Um bocadinho mais detalhadamente. Certamente serão respondidas também pelo colega a seguir, por isso a Adriana Gonçalves e a Ana Luísa Lagame podem sempre esclarecer estas duas questões junto do stand. Estamos disponíveis no stand, ou então enviar-nos depois também. Obrigada. Obrigado, professora.